o texto de 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 ao verso 17. E quero conversar nesses próximos 20 minutos, um desafio gigantesco, falar sobre a esperança, a razão da esperança que há em nós. A palavra de Deus diz assim, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas, ainda que venhais a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Dia 6 de março de 1927, o ganhador do Prêmio Nobel, Bertrand Russell, filósofo, matemático, um eloquente orador, ele proferiu uma palestra citada pelo Dr. John Stott, e a sua palestra tinha o seguinte título: Por que não sou cristão? E ele fez uma afirmação perturbadora. Ele disse assim: eu penso que todas as grandes religiões do mundo são inverídicas e danosas. Eu penso que todas as religiões do mundo são inverídicas e danosas. Ele não teve facilidade em definir que tipo de cristão ele dizia não ser. Mas talvez, Bertrand Russell já é morto, a fala dele inspirou John Stott a escrever uma obra que vale a pena ser lida, intitulada Por que sou cristão? Com uma argumentação extraordinária, farta de conteúdo bíblico, farta de argumentação filosófica. Mas talvez Bertrand Russell, que fez essa afirmação, a tivesse feita olhando o tipo de cristão com o qual ele vivia. Porque, a bem da verdade, irmãos, olhando a realidade de muitos cristãos com os quais nós convivamos, talvez a mesma conclusão possa brotar, de que todas as religiões do mundo são inverídicas e danosas.
O Evangelho, ele é abençoador. O Evangelho que me salva para a eternidade, mas também me faz uma pessoa melhor no meu convívio social. Porque não há como entender o Evangelho sem essa constatação da sua eficácia nos relacionamentos. Ou seja, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, tem a ver com a eternidade. Mas ele também disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, há elementos visíveis, concretos, palpáveis, mensuráveis, que apontam para o fato de que realmente eu fui alcançado pelo Evangelho. Quando isto não acontece, quando a ideia de Evangelho é religiosidade, o indivíduo que adere a uma religião, mas se torna grosseiro, continua desleal, continua mentiroso, continua desonesto, continua humilhando a esposa, continua destratando o marido, continua desrespeitando os pais, continua desleal e desonesto no trabalho, e essa roupagem religiosa do indivíduo que diz crer no Evangelho, mas não mudou de vida, sem dúvida alguma, nos empurra à mesma conclusão de que todas as religiões do mundo são inverídicas e danosas. Estão entendendo? Mas não é isso que o Evangelho ensina. Como eu disse, a fala de Bertrand Russell inspirou John Stott. Quero encorajá-lo a buscar essa obra intitulada Por que Sou Cristão? E eu quero então, com essa não pequena introdução, iniciar a nossa abordagem rápida desse texto. Mas antes, eu quero dizer que esse tem sido um tempo extremamente desafiador para nós, especialmente da fé cristã evangélica. No mundo todo, preste bem atenção, no mundo todo, cresce uma resistência à fé cristã e aos seus ensinos. Não nos pega de surpresa, porque Jesus disse que, antecedendo a sua volta, a sua segunda vinda, nós seríamos odiados por causa do nome dele. Cresce no mundo todo, há uma cultura que se alastra na Europa já estabelecida, na Europa que foi marcada pela presença cristã, ou pelo menos da religiosidade cristã por séculos, a resistência à fé cristã na Europa já é notória. Eu vi na Itália, eu vi em Roma, a cidade onde está o Vaticano, eu vi a inscrição, Deus Cão, Diocane, Deus Cão, ou seja, uma visão de Deus tão absurda, num cenário, num Estado que foi edificado nas bases da religião. Já alcança os Estados Unidos, já alcança o Brasil, que vive aquilo que talvez pudéssemos chamar de uma cristofobia. E eu quero então tratar com você, irmão e irmã, a partir de uma frase que o apóstolo Pedro diz no texto, no versículo 15. Na segunda parte ele diz assim: estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
É uma pergunta pertinente porque nós vivemos num tempo de convicções ralas. Num tempo, numa geração que canta muito e lê pouco. Num tempo e numa geração de consumidores de música e não consumidores de livros. Uma geração que não aprende a pensar. E porque não aprende a pensar, se torna manietados pelos professores nas universidades. Qual é a realidade do menino e menina cristãos que crescem na igreja e entram numa universidade esquerdizada? Eles parecem que são manipulados. Não aprendem a pensar por si sós, a questionar, a inquirir. E quando indagados acerca da razão da esperança que há neles, ficam titubeando, ficam com palavras não precisas. Portanto, é pertinente sim estarmos conscientes e sabermos dizer, como Pedro nos instruiu, da razão da esperança que há em nós. Meus irmãos, Pedro escreveu esta carta aos cristãos que viviam em várias partes da Ásia Menor, os quais foram dispersos por causa de perseguição. A perseguição intensa, e ao que tudo indica, patrocinada pelo imperador Nero. Pedro mesmo foi vitimado pela perseguição. A tradição cristã diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Só a eternidade pode dar conta dos horrores da perseguição que foi imposta aos cristãos no primeiro século. Horrores, famílias arrastadas e colocadas nos centros das arenas para se tornarem espetáculos públicos de uma turba, de uma multidão que ovacionava quando viam aqueles homens e aquelas mulheres tendo seus corpos dilacerados por leões esfaimados. Pedro escreve essa carta e foi escrita com o propósito de trazer encorajamento para uma igreja perseguida. A palavra que quero dar para você hoje, nessa manhã, os que estão aqui e os que me ouvem pela internet, encorajamento, uma palavra de firmeza, uma palavra que nos ajude a entender a razão da esperança que há em nós. Meus irmãos, eu diria que esse é um tempo, sim, de manifestação da igreja de Laodiceia, que é a última igreja do livro do Apocalipse, marcado pela frieza. Pode andar aí a projeção, por favor. Marcado pela frieza, uma igreja mística, superficial. John MacArthur, num livro muito interessante, ele diz assim: todo misticismo é de fato nada mais que interesse pelo oculto. Ele deriva de uma perda da confiança na suficiência das Escrituras. Hoje a gente tem uma igreja mística, de crendices, de revelações e manifestações. Uma igreja superficial. Uma das evidências do abandono da crença na suficiência da Bíblia está em uma área importantíssima, disse John MacArthur: casamento e família. Meus irmãos e minhas irmãs, lamentavelmente, para constrangimento nosso no sentido evangélico, é que o número de divórcios fora também cresce o número de divórcios dentro. E ele diz, John Stott, que
Uma evidência do abandono da crença da suficiência da Bíblia pode ser constatada na falência de casamentos cristãos que um dia foram celebrados na base da fé, do amor, do compromisso, do companheirismo, e hoje a relação sucumbe. Gerações de cristãos podem testemunhar que o ensinamento bíblico sobre o casamento é suficiente, se obedecido, para manter casamentos verdadeiramente centrados em Cristo de forma saudável e vibrante. Então eu quero partir dessa pergunta rapidamente, agora com 10 minutos, 15 minutos, trabalhar essa pergunta. Como podemos apresentar a razão da esperança que há em nós? Me entendeu até aqui? Eu quero oferecer rapidamente, não vai dar tempo de comentar cada um deles com a profundidade que eu gostaria. Como é que nós, como igreja, podemos dizer para o mundo a razão da esperança que há em nós? Não é construindo um belo espaço, não é tendo um templo bonito desse, claro que não. Não é isso aqui que faz a igreja melhor, isso faz uma igreja mais confortável. Mas não faz uma igreja melhor do que aquela igreja que se reúne num lugar humilde com um telhado de zinco, não faz. É mais do que isso. E eu quero então extrair do texto. Em primeiro lugar, como é que nós podemos explicar a razão da esperança que há em nós? Celebrando o amor fraterno. Lembrem-se que Pedro está escrevendo para uma igreja perseguida, e ele diz, finalmente, aliás, o texto anterior, ele fala de família, de 1 a 7, e faz uma fala muito interessante. Ele estabelece uma cláusula de impedimento de orações. Há um elemento aqui no versículo 7 que Pedro diz, isso impede que Deus responda às suas orações. Depois você leia. Verso 8 ele diz, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Nós podemos dizer para o mundo a razão da esperança que há em nós, quando nós aprendemos e praticamos o amor fraterno, real e verdadeiro. Fora isso, irmãos, é balela, é utopia. Segundo lugar, como é que nós podemos apresentar a razão da esperança que há em nós? Praticando o perdão. Verso 8. Não pagueis mal por mal. Pense que Pedro está escrevendo para uma igreja perseguida. Nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O que é que Pedro está dizendo? Que nós precisamos praticar perdão. Perdão, preste bem atenção, não é um sentimento. Perdão é uma atitude que gera um sentimento. Perdão não significa aceitar o que o outro faz, mas não permitir que o que o outro faz ou fez continue nos aprisionando. Terceiro lugar, como eu gostaria de levar 2 horas pregando. Eu não sei se você gostaria de levar 2 horas me ouvindo. Como é que nós podemos falar da esperança que há em nós? Em terceiro lugar, vivendo em transparência. Uma das coisas que eu admirava no Elias era a transparência, viu, Ana? Transparência. Eu me lembro uma ocasião que ele reagiu de forma assim muito emocional, ele era muito emocional numa questão do som. Eu fui para casa
Eu ouvi com muita delicadeza, mas ele teve aquele rompante que ele era comum. Mas eu me lembro que eu estava em casa, de repente toca a campainha, lá chega o Elias. Pastor, eu vim aqui pedir perdão. Era típico dele também. Eu vim aqui pedir perdão. Olha o que Pedro diz. Quem quiser desfrutar a vida e dias felizes, refreie a sua língua do mal, os seus lábios, não fale engano. Sabe o que é que a Bíblia, na linguagem de hoje, como é que ela traduz esse verso? Ela diz assim: se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenham o domínio sobre a sua língua e guardem os lábios de dizerem mentira. A mentira, irmãos, é filha do diabo. Jesus disse isso. Se quisermos argumentar e testemunhar sobre a razão da esperança que há em nós, precisamos ser transparentes. É muito ruim lidar com uma pessoa que não seja transparente. Hoje eu estou fazendo uma pausa que só vai regressar, querendo Deus, em janeiro, sobre a nossa reflexão sobre lealdade e deslealdade. O desleal não é transparente, é como a hiena que ri. Você já viu o riso da hiena? É terrível. Ou como um crocodilo que mastiga sua presa chorando. Não é emoção, é efeito biológico, talvez, de alguma glândula, que enfim, isso aí é os entendidos que expliquem. Aprendamos a transparência, e um veneno para a transparência é mentira. Quarto lugar, como é que nós podemos explicar a razão da esperança que há em nós? Mantenhamos a resiliência e a coragem. Versos 12 a 14, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas ainda que venhais a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos turbeis. Resiliência é um termo da física que foi usado na psicologia. Significa capacidade de lidar com problemas, a capacidade de superar dificuldades que vêm. Isso é resiliência. É o que Pedro está usando aqui. Mas ele fala também de coragem, que é a capacidade de vencer o problema. Ele está dizendo: não temais as suas ameaças. Eu acredito, irmãos e irmãs, que o tempo já chegou, que nós vamos precisar de muita coragem. Muita coragem. Coragem para vencermos uma intimidação generalizada, patrocinada pela mídia, pelos dominadores da comunicação, que buscam construir uma imagem através destes veículos, que muitas vezes trazem um constrangimento. Quantos meninos e meninas, como disse, que entram numa universidade e o professor, lá na sua faculdade, ele escarnece daquele menino cristão, às vezes o único dentro da sua sala. Vai precisar de coragem. Então, nós vencemos e mostramos ao mundo a esperança que há em nós, tendo resiliência e coragem, enfrentar o problema e vencer o problema. Quantos estão me entendendo? Quinto lugar, como é que eu posso explicar a razão da esperança que há em nós, em mim? Desenvolvamos estilo de vida, verso 15. Antes santificai, digo a Cristo como Senhor em vossos corações. Você sabe o que é santificar? Santificar é separar para uso exclusivo.
Evangelho não é retórica, é vida. Evangelho não é o que eu digo, mas é o que eu vivo daquilo que eu digo. Nós podemos pregar a mensagem mais bela através da oratória e neutralizá-la através da vida. Compreendem? Evangelho é aquilo que eu demonstro nos meus relacionamentos. Não é perfeição, mas é ter a capacidade de pedir perdão para quem nós ferimos, ou a quem nós ferimos. É a capacidade de reconhecer, errei. É a capacidade de dar o primeiro passo e dar o segundo passo. Santificar, portanto, é separar, esse estilo de vida. Sexto e último lugar. Como é que eu posso expressar a razão da esperança que há em mim, que há em nós? No verso 15, Pedro diz assim: estai sempre preparados. Sempre preparados. E eu acredito que há algumas formas, sim, de eloquentemente dizermos da esperança que há em nós, da razão da esperança que há em nós. Em primeiro lugar, como é que eu falo da razão da esperança que há em mim? Me preparando aqui. É através do poder transformador de Cristo em nossa vida. E, irmãos, uma vida transformada fala mais do que muitos sermões. Sim ou não? Pensa aquele homem chafurdado nas drogas, escravo da bebida, um homem alienado que é alcançado pelo Evangelho, como muitos e muitos homens e mulheres estão sendo alcançados, por exemplo, lá no coração de São Paulo, naquele ambiente tão carregado chamado Cracolândia, e onde você vê as pessoas que se tornam coisas humanas, sem projeto, gente degradada fisicamente, mulheres degradadas, homens degradados, deitados na rua, fazendo suas necessidades na rua, pessoas que certamente saíram de uma família e agora perderam vínculos familiares. Imagine o impacto de uma vida dessas transformada pelo poder do Evangelho. Tem uma eloquência que nem os maiores pregadores conseguem superar. Paulo, o apóstolo, diz em Filipenses 3, versos de 4 a 8, o seguinte, que eu quero ler nessa hora. Filipenses 3, 4 a 8. Paulo dá o seu testemunho. Ele diz assim, capítulo 3, verso 4, ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais, eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Irmãos, Paulo era um perseguidor da igreja, maltratou muitas pessoas, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, Paulo entende que a vida dele era um milagre, O testemunho de Paulo era uma eloquente pregação e, com certeza, uma vida transformada. Fala da esperança, da razão da esperança que é em nós. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, você sabe o que é que confirma esse preparo que Paulo se refere aqui? O poder abençoador de Cristo ao ouvir as nossas orações. Uma oração respondida testifica do poder de Deus para os outros.
Você sabe que o milagre que Deus nos concedeu da compra desse terreno testemunha para essa cidade. Como é que pode uma igreja numa cidade pobre? Barra do Piraí é uma cidade pobre. É uma cidade que não tem muitas empresas. Nós pedimos que elas venham para cá, e como me alegro quando eu tenho notícia de que uma empresa está se estabelecendo na cidade. Não é como São Paulo. Bruno mora lá no estado de São Paulo. É muito difícil achar emprego lá em São Paulo? Está dizendo aqui não. Barra do Piraí, eu recebo pessoas no gabinete, pastor, ore por mim para que eu ache um emprego. São Paulo tem muitos empregos, há cidades que os empregos estão brotando, e é claro que essa realidade afeta a vida da igreja. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntar quantos aqui estão desempregados, muitos vão levantar a mão. Agora pensa, irmãos, uma cidade pobre, é uma igreja a hora, e Deus dá um terreno desse, caríssimo, caríssimo, 3.400 metros quadrados, não tem explicação a não ser a poderosa mão de Deus. Não tem dinheiro de político, não tem dólar, tem o esforço do irmão, da irmã, a oferta de R$2, a sua oferta de visão, o seu dízimo bem administrado, e aí Deus põe a mão, e aquilo que é pouco Ele faz multiplicar, porque a bênção de Deus é que faz multiplicar. E isso testifica para a cidade a razão da esperança que há em nós. Uma oração respondida então, fala da esperança. Quando oramos, fazemos o que todas as religiões fazem, mas quando Deus responde, testemunhamos o que só Ele faz. Por fim, conhecimento para a defesa da fé. Estai preparados. Eu preciso ter conhecimento para fazer defesa da fé. Como eu disse no início, talvez essa seja a geração mais rala de Bíblia. O preparo vem do conhecimento de Jesus Cristo através da sua palavra. O tema central da Bíblia é Jesus. O livro da Bíblia, o livro a ser usado na igreja é a Bíblia. Podemos até fazer referências a outros livros, como fiz, para lhe encorajar a leitura, mas o livro que nós precisamos ter no nosso coração é a Bíblia, palavra de Deus. Jesus disse assim, em João 5,39, examinais as Escrituras. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Examinais. E quem quiser conhecer Jesus, eis o livro. Eis o livro. Nosso país é um país nominalmente cristão, mas é aquele cristianismo que consegue misturar várias percepções religiosas. É um indivíduo que está na missa de dia, que está no terreiro de noite, que tem um vizinho que é Seixonoê, ele vai lá fazer uma sessão de Seixonoê, e vai para... Ele diz assim, eu quero como é que é? Fechar de todos os lados. Aí no domingo ele vem até o culto. Ele pede para o pastor orar, pastor me ora. Você sabe que essa linguagem me ora não é uma linguagem bíblica. É uma conformação de outra concepção religiosa àquilo que o Evangelho diz. Me ora, não é orar por você. Está entendendo? Precisamos examinar as Escrituras. Eu disse que era fim, mas o fim mesmo é o item 4, verso 16, quando Pedro diz assim, quantos estão me acompanhando aqui? Está me acompanhando? Eu estou correndo muito porque já deu a minha hora, mas verso 16, Pedro diz assim, tende boa consciência para que naquilo que falam mal de vós,
como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Mas ele diz assim: melhor é que padeçais fazendo bem, se for a vontade de Deus, que assim é o que é, do que fazendo mal, pois Cristo padeceu uma vez. E aí o versículo 18 é um versículo bastante complicado, que eu não vou entrar agora. Mas Pedro está dizendo que a gente precisa ter sabedoria para falar. Pessoas que brigam com outro, que brigam, espumam para falar da sua fé. Isso só gera animosidade. Você precisa ter convicção e ter bons argumentos bíblicos. Que Deus nos ajude, irmãos, no nosso desafio de explicar a razão da esperança que há em nós. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos finalizar o culto dessa manhã, orando ao Senhor, e que Ele nos conceda uma tarde abençoada e uma noite maravilhosa. Os familiares de Ana, Angélica, que aqui vieram, todos muito bem-vindos, nos alegramos com a presença de todos vocês, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus lhes abençoe e que a experiência de participarem do culto conosco nessa manhã tenha sido enriquecedora para a vida de vocês também, porque nenhum de nós é melhor do que o outro, né? Eu confesso que uma das perdas que mais me marcaram foi do Elias. Como foi difícil visitar Ana, você e Thales. Como foi, eu tive que me preparar, pelo amor que a gente tem, né? Mas sabe o que eu aprendo? Ei, a vida é curta. A vida é curta. Fazemos planos, mas tudo pode ser mudado, como foi na vida da Ana. Teve que mudar para o Rio. Mudou tudo. Começaram janeiro pensando uma coisa e terminam o ano tudo diferente.